Louvado seja Deus. Lucas capítulo de número 5. Para a glória do Senhor. Cadê a Cris? Subiu? Esqueceu de falar do Renanzinho também, né? Ele está desde quando abriu. Que ele ficava no DI, lembra? Que ele chegava, ficava falando, tio, quero chocolate para mim. Passou 11 anos, não mudou nada. Tem memória boa? Não, né? Quem achou aí Lucas capítulo de número 5? Para a glória de Deus. Nós fizemos um ato profético aqui há 1 ano e meio atrás. E muitos de vocês não estavam aqui ainda, e Deus colocou ao meu coração e da bispa para nós fazermos esse ato profético hoje de novo. Tem algum cedro de Deus aqui ou não? Tem alguns cedros que já murchou de ontem para hoje, que está de cara feia no culto. Não está na rocha, está na areia da praia. Tem algum cedro de Deus aqui nessa noite? Lucas capítulo de número 5. Eu vou ler 5 versículos, depois eu quero que você fique com a Bíblia aberta, porque é uma palavra revelada e profética para a sua vida em nome de Jesus, amém? Diz assim: aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava no barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, e lançai as vossas redes a pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada nós apanhamos, mas sobre a tua palavra lançaremos as redes. Pode tomar o seu assento em nome de Jesus. Esquenta as palmas das mãos aí para Jesus, vai, dê uma salva de palmas para ele. Entendeu, pastora, por que eu falei? Tem algum cedro de Deus aí? Olhe para o cedro que está do seu lado e fala assim: eu sou. Não, gente, me ajuda, diga: eu sou rede de Deus. Ontem você foi cedro, hoje você é rede de Deus, amém? Então vamos melhorar isso aí, diga: eu sou rede de Deus. Glória a Deus e aleluia. Capítulo 5 aqui do Evangelho segundo escreveu Marcos. É um encontro de Jesus agora com 4 dos seus apóstolos. A história apostólica é uma história linda, e ela ainda anda sobre a terra depois de 2019 anos. É por isso que nós somos uma igreja apostólica, porque nós seguimos, claro, os passos do nosso mestre Jesus, mas também os ensinamentos dos santos apóstolos que Cristo escolheu. Quando Cristo escolhe então os 12 apóstolos no Monte das Bem-aventuranças, Ele começa a ensiná-los sobre a igreja apostólica. Cristo começa a ensinar os seus apóstolos a fazer paralítico andar, a fazer cego enxergar, surdo e mudo falar e ouvir, e acima de tudo isso, o nosso Cristo ensina aos seus apóstolos como ressuscitar mortos. Porque quando falamos que Cristo ressuscitou Lázaro, Cristo ressuscitou o filho da viúva de Naim, e Cristo também ressuscitou a filha de Jairo, Ele é o próprio Deus encarnado, Ele é o Cristo das nossas vidas aqui na terra. Então quando falamos que para Cristo é muito fácil fazer isso. Só que Jesus morreu, ressuscitou, passou algumas semanas com os seus santos apóstolos aqui na terra, e depois foi glorificado e subiu aos céus. Então em Atos capítulo 1 começamos a história da igreja, não é?
Pedro como o cabeça dos apóstolos. A primeira igreja é fundada então em Jerusalém, aonde Pedro dirige tudo aquilo que levava o nome de Cristo. Pedro com mais 11 apóstolos, agora o último deles escolhido no lugar de Judas, um homem chamado Matias, começam agora a se entreter e estudar a palavra e se aprofundar no ministério da oração e da palavra. Mas a Bíblia vai dizer então que o reino de Deus começou a crescer sobre a terra, a igreja começou a se prolongar, a igreja começou a crescer, a ponto que os apóstolos já não conseguiam mais obedecer aquilo que era mandamento de Deus através das leis de Moisés, que era visitar as viúvas e os órfãos, e levar roupas e mantimentos para aqueles que necessitavam. Então no capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, todos os servos, todos os discípulos são cheios do Espírito Santo. Mas antes do Atos dos Apóstolos, capítulo 2, no Evangelho de João, no último capítulo, antes de Jesus reascender aos céus, ele então impõe a mão sobre os apóstolos e eles são cheios do Espírito Santo. Então Pedro agora faz uma reunião com os apóstolos de Cristo e decidem levantar alguns diáconos para poderem ajudar naquilo que era o reino de Deus sobre a igreja de Jerusalém. Assim é escolhido alguns homens como Filipe, Nicanor, Timão, Estevão, para fazer aquilo que eles não conseguiam mais fazer, e a igreja foi crescendo. Só que quanto mais a igreja foi crescendo, mais a igreja passou a ser perseguida. Não é perseguição como nos dias de hoje, da pessoa que senta do seu lado não gostar de você discutir com o seu marido dentro de casa, ou até o seu filho mesmo não te respeitar. Não é esse tipo de perseguição. As perseguições não eram tão graves igual as perseguições que nós sofremos hoje, porque as perseguições que nós colocamos diante do altar, diante de Deus, são perseguições gravíssimas. O que esses homens sofreram é muito ameno, é muito menor do que aquilo que nós sofremos hoje. Sabe por quê? Porque Pedro foi crucificado de ponta cabeça. O problema dele era muito menor do que a sua correção, não é? Do que a sua perseguição. André foi crucificado numa cruz em formato de X. Tiago foi lançado do pináculo do templo e morreu lá embaixo a fio de espada, embaixo de paulada e de pedrada. Como não lembrar de Estevão, que morreu também embaixo de pedrada e viu os céus abertos. Se formos adiante, claro que as nossas perseguições e humilhações são muito maiores do que a desses homens, não é? Como os homens que morreram, comidos vivos por leões, por diversão de César, dentro do Coliseu de Roma. Como homens que foram queimados vivos, presos a postes nas ruas de Roma, feitos como se fossem tocha e luzes para iluminar as ruas, para os romanos entrar. Quando olhamos para isso, eu fico envergonhado de falar que hoje eu sou perseguido, de falar que hoje eu sofro perseguição pelo reino de Deus. Só para a pessoa do seu lado acordar, dê uma chacoalhada nela, fala assim: as suas perseguições são muito profundas, não é? Que desânimo é esse, gente? Chacoalha, dá um tapa na cabeça dele, puxa o cabelo dela, fala: as nossas perseguições são muito maiores do que as desses homens, não é? E eles foram vencendo. Aumenta o meu microfone, dá para mim gritar bastante, que se alguém dormir aqui hoje, eu juro que eu vou atacar o microfone na sua cabeça, e eu não vou errar. A igreja foi crescendo, e as perseguições também foram crescendo. Aí passaram-se 2019 anos, depois de tudo isso, e nós estamos aqui hoje, festejando uma festa para Jesus, e viver aquilo que os discípulos de Cristo passaram por nós, pós-Cristo, para nós chegarmos até aqui. Tudo muito lindo, não é? Quando eu disse que Cristo ressuscitava mortos, Ele mesmo vai dizer: tudo aquilo que eu fiz, se você tiver fé, vocês farão obras muito maiores do que aquelas que eu fiz ainda. E Pedro, sendo cabeça dos apóstolos, ele toma posse, porque no livro de Atos dos Apóstolos, no decorrer da Bíblia Sagrada, a Bíblia vai dizer então que Pedro chegou a uma cidade que as mulheres choravam e se lamentavam, porque uma mulher chamada Dorcas tinha morrido, e essa mulher prestava benefícios e serviços para toda a comunidade. Então Pedro, com toda a autoridade que Cristo colocou sobre ele se levanta e pergunta onde que essa mulher está sendo velada agora, e eles levaram Pedro até lá. Então chega agora Pedro na beira do caixão dessa mulher chamada Dorcas. Ele aprendeu com Cristo na igreja apostólica, com o chamado apostólico de Cristo. Então ele coloca a mão sobre aquela mulher, e ele, olhando para os céus, ele lembra Jesus daquilo que Jesus disse para ele: olha, meu Senhor, o Senhor disse que nós faríamos obras como o Senhor fez, e se tivéssemos fé, faríamos obras maiores do que aquela que o Senhor fez.
Eu tomei posse dessa palavra naquele dia que o Senhor lançou essa palavra. Então Pedro olha para Dorcas e fala assim: Dorcas, levanta-te. A Bíblia vai dizer que naquele mesmo instante ela pulou de dentro do caixão, ela se colocou em pé, o nome do Senhor foi glorificado, porque até aquele momento todos criam em Cristo, mas não acreditavam que podiam fazer as mesmas maravilhas que Jesus fez sobre essa terra. Então já chacoalha esse Pedrão que está do seu lado e diga para ele: se Jesus fez, se Pedro fez, eu também posso fazer através da minha fé. Só que a palavra é pregada, a fé é colocada sobre você. Só que eu vou dizer a mesma frase que eu disse ontem: mais da metade das pessoas que estão aqui hoje não acreditam em nada que sai do altar da boca dos profetas, não tomam posse da palavra, daquilo que Jesus está dando. Então, pelo amor de Deus, toma posse da parte que Jesus preparou para você nessa noite, porque se Jesus fez, se os apóstolos fez, nós também estamos incumbidos, preparados e cheios da graça de Cristo para poder fazer. Tanto que Pedro toma posse, que paralítico na Porta Formosa agora levanta do chão, paralítico de nascença, apenas com uma palavra de Pedro, levanta e anda. Paulo, que nem andou com Cristo, faz milagres e milagres e milagres. Ele nos ensina que Pedro andou com Cristo, ele não andou, mas quando o Eutico cai da janela, não precisou de Pedro, não precisou de Tiago nem de João. Paulo foi lá e disse: o menino não morreu, ele dorme. Abraçou o menino, e quando ele virou as costas, o menino também ressuscitou. Isso deveria animar a nossa fé, porque se esses homens fizeram, eu e você também podemos fazer. Você crê nisso? Diga glória a Deus e aleluia. Só que há uma preparação. As coisas de Deus não são feitas de qualquer jeito. Você não pode fazer a obra de Deus só quando você achar que deve fazer. Você não pode se posicionar só quando você precisa de um favor de Cristo, porque Ele não é garçom da minha vida e nem da sua. Nós temos que ter uma vida no altar, para viver aquilo que os santos apóstolos de Cristo viveram enquanto eles estavam na terra. Antes da escolha, Jesus então agora está seguindo com 2 discípulos que se tornaram seus apóstolos. André, que era discípulo de João Batista também, e Tiago, levaram Jesus até Pedro. Jesus pregou durante 48 horas sem dormir. Quanto tempo que eu falei? Dá uma chacoalhadinha no Pedro que está do seu lado, fale: você está 2h30 dentro da igreja, está dormindo na cadeira, chacoalha ele. 48 horas, pastor James, pregando sem parar. Só que Jesus agora, quando ele pensa em descansar, ele tem agora uma direção de Deus. O próprio Cristo fala para ele: olha, vai em direção à praia, uma outra multidão está te esperando para ouvir a tua palavra. E quando Jesus chega até a praia, então, numa cidade chamada Genezaré, nós lemos aqui no versículo de capítulo 1: aconteceu que, apartá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré. Então imagina comigo, entra dentro da cena comigo. Jesus agora saiu de Tiberíades, que era uma terra, do mar da Galileia, e começa em direção à outra ponta do mar da Galileia. São 27 quilômetros de distância, e Jesus andando sozinho. E quando ele olha na praia, uma outra multidão esperava ele para ouvir a sua palavra. Mas pastor Daniel, ele pregou 48 horas seguida. Os olhos já estavam pesados, as pernas já não aguentavam mais andar, não aguentava mais ficar em pé. Aí o Espírito de Deus que habita em mim e você, que é o próprio Cristo sobre a terra, ele olha e se depara com uma cena. Quem quer ouvir, diga glória a Deus e aleluia, para nos animar aí. No versículo de número 2, está com a Bíblia aberta aí, está acompanhando? Para a glória de Deus. Então vou esperar você abrir. Eu pedi para você deixar aberto, mas como tu é desobediente, pelo amor de Deus. Põe aqui na tela, Dan, Lucas capítulo 5, versículo de número 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Olha aqui a cena. Jesus pregou 48 horas seguidas. Ele olha para a praia de Genezaré, agora vê uma multidão de 5.000 pessoas esperando para ouvir apenas uma palavra que saísse da boca dele. E quando ele olha para o outro lado da multidão, ele vê 4 homens. Quantos homens que eu falei? Quantos homens que eu falei? Pedro, André, Tiago e João, em 2 barcos. Os barcos estacionados na beira da areia.
e 4 homens cabisbaixo, com cara de desânimo, que não acreditavam em mais nada. Quando Jesus olha aquela cena, então Jesus vê eles estacionando o barco, tirando os pés de dentro do barco, descendo do barco, e com a fisionomia triste, cabisbaixo. Enquanto eles estavam de cabeça baixa, Jesus estava de cabeça erguida, olhando para aquilo que estava acontecendo. Esse Jesus Cristo maravilhoso ao qual nós servimos, já estava vasculhando a mente e o subconsciente daqueles homens e o coração, apenas de olhar. Quando ele vê aquela situação, ele fala com ele mesmo: um grande trabalho será feito aqui nesta noite. Porque era noite, não era dia. E quando Jesus olha aquela cena, imagina que tem 5.000 pessoas gritando Hosana para a presença do Senhor, e do outro lado tem 4 homens cabisbaixo. Então os olhos de Jesus não é chamado para a multidão, mas para aqueles 4 homens que estavam desanimados e de cabeça baixa. Chacoalhe o Pedrão que está do seu lado, fala: Jesus não precisa de multidão, ele precisa de um coração aquebrantado. E se tem pelo menos 2 aqui, diga glória a Deus e aleluia. Quando ele olhou para aqueles homens, ele viu na face de Pedro, de João, de André e de Tiago, uma face sofrida. Até porque Pedro pescava ali no mar da Galileia, na região de Genezaré, há mais de 30 anos. Todos os dias Pedro pegava o barco, junto com seus funcionários, que eram os apóstolos, subia no seu barco e saía em direção ao meio do mar da Galileia para pescar, para poder trazer o sustento. Era como se fosse uma cooperativa, para cada um poder vender aquilo que comprou, para pagar os impostos a César e poder sustentar a sua própria família. Mas naquela noite eles não pegaram nada. E quando eles não pegaram nada, Pedro, que é o linha de frente, não é? Tem algum Pedro aqui nessa noite? Obreiro Leandro, Pedro começa a dizer: miseráveis, miseráveis cobradores de impostos, esses romanos, eu não aguento mais trabalhar dia após dia, mais de 30 anos pescando, para pagar impostos a César, eu não aguento mais. Isso ele já estava fora do barco. Jesus olha para ele, vê ele falando isso e os outros 3 e fala assim: eu cheguei, e eles não vão desistir do projeto que está no coração deles. Barco, Jesus, simboliza o quê? Jesus dentro do barco, não tem nada que possa tombar o barco. Mas aqui já há algo profético: eles desceram do barco. Eles estão desistindo do projeto ao qual estava no coração deles. Eu já quero profetizar, levante sua mão direita. Ninguém aqui, eu estou falando todos, ninguém aqui vai descer do barco. Ninguém aqui vai sair daqui de cabeça baixa e desanimado. Jesus está falando nessa noite: continua dentro do barco, porque eu cheguei. Ninguém vai desistir dos projetos, ninguém vai descer do barco. Sabe como Pedro recebeu isso, Bispa Viviane? Do mesmo jeito que tem meia dúzia aqui, assim. Só que Jesus não falou nada para Pedro. Dentro do coração dele, pastor Daniel, ele falou assim: eles não vão desistir. Primeiro que o projeto não é deles, é meu. E os meus projetos, como diz lá em Jó capítulo 42, não podem ser frustrados. Mesmo que você queira desistir, Cristo chegou para falar: não vai desistir, porque o projeto não é seu, o projeto é meu. Os planos não são seus, os planos são meus. E mesmo que você esteja desanimado, querendo desistir, quem falou que você tem o direito de falar que vai desistir? Eu te pego pelo cabelo, eu te jogo dentro do barco, mas você não desce desse barco por nada nesse mundo, por nada. Anima esse Pedrão que está do seu lado e fala: você não vai desistir. Diga para ele: você não vai desistir do seu casamento, você não vai desistir da sua família,
Você não vai desistir da sua vida profissional. Aliás, diga para ele, muito menos do ministério que Jesus confiou na sua mão. Não, você não vai desistir, porque Jesus chegou para dizer, não desce do barco, continua dentro, que dentro do barco ainda é o melhor lugar para se estar. Só que lembre-se aqui, pastora Juliana, Jesus não falou com eles, Jesus só observou, pensou e traçou. Só que Jesus continua observando. Diga assim comigo, Jesus continua me observando. Jesus estava a uns 100 metros de distância, olha a pose de Jesus. Sabe o que ele está falando aqui essa noite? Você acha que eu não estou vendo? Você acha que eu te abandonei? Você acha que eu não vou chegar para te socorrer? Olha o que Cristo pensava naquele momento, eu vou chegar na hora certa, porque eu não sei fazer milagrezinho, mirrado qualquer um, eu vou chegar para fazer um milagre que ninguém pode fazer. Eu estou observando de longe, mas a hora que eu me aproximar e me apresentar, aí sim o negócio vai acontecer. Só que ele está só observando. Olha o que diz o versículo 2, só a parte B. Havendo desembarcado, eles lavavam as redes. Eles abriram a rede e começaram a limpar. Começaram a tirar a sujeira. Começaram a tirar os enroscos, pneu velho que enroscou na rede, as botas velhas, os galhos secos. E olha Jesus. Estão desanimados, mas já começaram bem. Estão limpando as redes. Chacoalhe o Pedrão que está do seu lado e fala, hoje você vai limpar a sua rede. E diga para ele, hoje eu vou limpar a minha rede. Você sabe o que é limpar a rede? Você sabe o que é limpar a rede? É falar assim, Senhor, será que está todo mundo errado, só eu estou certo? Será que eu sou o dono da razão? Será porque eu prego aqui, porque eu pesco aqui durante 30 anos, eu sou a razão desse grande mar? A primeira atitude que eles tomaram, começaram a limpar as redes. Quer ouvir? Posso falar? Primeira atitude que você tem que tomar, você que falou que era a rede de Deus, não foi eu, só falei para você responder, você respondeu porque você quis. Primeira atitude que você tem que tomar, botar seu casamento em ordem, botar sua família em ordem, botar o seu nome que está sujo em ordem, parar de dar calote nos outros, botar a sua vida financeira e profissional em ordem, e o seu ministério em ordem. Aquele pecadinho de estimação já não pode mais existir. Lembra que eu falei que Jesus só observava? Ele sabe o que você conversa no WhatsApp, ele sabe o que você posta no Facebook, ele sabe quem você é dentro da tua casa quando você está sozinho, ele sabe quem você é dentro do teu carro quando você está sozinho, ele sabe de todas as coisas e ele está observando. Mas esses homens aqui já nos dão uma lição. Estou desanimado, desci do barco, estou cansado, estou triste, mas pelo menos vou lavar as minhas redes, porque é a minha arma de trabalho. Posso te fazer uma pergunta? Quem aqui já conseguiu pedir perdão para alguém? Mais da metade da igreja não. Precisa limpar essa rede do seu coração. Mulheres, para de colocar a culpa nos seus maridos. Maridos, para de colocar a culpa nas mulheres. Para de pôr a culpa nos filhos, nos netos, nos seus líderes. Cada um tem sua rede. Cada um tem que limpar e lavar a sua rede, porque a pesca milagrosa só vai vir depois que a rede estiver impecável.
Tem alguém que quer pescar comigo aí? Diga glória a Deus e aleluia. Pastor Daniel, Jesus olhava, e Pedro estava com a rede aberta, agora arrancando a sujeira. Sabe o que Pedro dizia naquele momento? Diácono Ivon, isso não me serve mais. Isso daqui tá prendendo a minha rede de pescar aquilo que é pesca milagrosa. Isso daqui está engarranchado na minha rede, e eu preciso tirar, porque enquanto eu não tirar, eu não vou pescar nada. E Jesus estava a multidão aqui, os 4 aqui. 5.000 pessoas chama mais atenção do que 4 pessoas, sim ou não? Mas Jesus estava olhando para os 4 e não para os 5.000. Tem pelo menos 4 coração que Jesus está olhando aqui nessa noite. Lavar as redes significa tempo de reflexão. Organizar e se preparar para algo grande que está vindo aí. Eles lavavam as redes, porque haviam tentado pescar e não pegaram nada. Enquanto lavavam e refletiam no momento de insucesso, e se preparava para uma nova tentativa. Posso falar algo profético aqui? Não é porque não deu certo na primeira que na segunda não vai dar. Não é que não deu certo na primeira e na segunda que na terceira não vai dar. Jesus ama a persistência. Ele fala assim: não deu certo na primeira porque você ainda não estava preparado. Não deu certo na segunda porque você estava em fase de preparação. Mas pode tentar a terceira. Limpa a rede e tenta a terceira, porque agora eu cheguei, agora eu vou entrar no barco e vai dar certo para a glória do meu nome. O maior presidente da história dos Estados Unidos se chama Abraham Lincoln. Para ele se eleger presidente, ele perdeu 12 eleições. Na 12ª ele ganhou. Aí ele veio para a reeleição, perdeu de novo. Aí disputou mais 2, perdeu de novo. Aí na terceira ele ganhou de novo. Cutuca o Pedrão que está do seu lado e fala: você desiste muito fácil das coisas. Diga para ele assim: às vezes está na cara do gol, aí você fala: estou cansado, tudo está cansado, parece um defunto, parece uma múmia paralítica, tudo fala que está cansado, estou cansado, não aguento mais, é muito tempo esperando, as coisas não acontecem. Aí Jesus fala: estou olhando para o barco, estou olhando para você limpando a rede, estou chegando, então continua, não para não, o negócio é prosseguir. Lembra o povo de Israel, orando, aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, por que eles estão orando? Manda eles marchar, a bênção já está preparada, a bênção já chegou, a ordem é marchar. Eu escrevi algumas coisas aqui para mim não esquecer. Uma rede suja, ela se torna pesada. Uma rede suja de pecados, você ora, Deus não ouve. Mas Deus não ouve a oração de todo mundo, apóstolo? Claro que não. A Bíblia diz que aquele que é amigo do mundo é inimigo de Deus. Como aquele que ama as coisas do mundo vai orar e Deus vai ouvir, se a própria palavra diz que Deus é inimigo? Uma rede suja, ela se torna pesada e não consegue apanhar peixes. A rede limpa, ouve isso, ela se confunde com o movimento das águas, e o cardume vem e nem percebe que tem uma rede, porque a própria mão de Deus falando para o cardume assim: vai. Com o tempo as redes precisam ser limpas e consertadas, para tirar tudo que possa atrapalhar e consertar possíveis defeitos ou desgastes. Você sabe o que um pescador faz depois de limpar a rede? Ele acha os buracos e começa a costurar. Ele limpa e depois ele começa a fechar as brechas da rede para os grandes peixes não fugir. Está entendendo aí?
Está entendendo? Primeiro ele limpa, tira a sujeira, aí ele percebe onde estão os buracos, ele pega ali a linha e começa a costurar para fechar as brechas, para não fugir nenhum peixe. Quer pescar essa pesca maravilhosa? Limpa a rede, começa a fechar as brechas, os buracos, e deixa que o próprio Cristo vai mandar os peixes. Fica tranquilo. Aí no versículo de número 3, primeiro Jesus observou eles descer do barco. Aí Jesus fala o quê? Eu cheguei, eles não vão descer, do jeito que eles desceram, eles vão voltar para dentro. Aí Jesus continuou observando, Pedro, André, Tiago e João agora limpando a rede. E Jesus continuou observando o diácono Ivon, agora Pedro com uma grande agulha costurando a rede. Aí Jesus fala assim, eu não preciso da força deles, eu não preciso dos dons deles, eu não preciso saber que Pedro pesca aqui durante 30 anos, você sabe que eu preciso um coração disposto a recomeçar, a voltar para dentro do barco, um coração disposto a obedecer, que não mente para si próprio, mas obedece, as brechas se fechando, e um coração disposto a me ouvir e fazer do jeito que eu quero, e não do jeito que eles querem. Tem glória para Jesus aí? Olha o que diz o versículo 3. Agora Jesus já não está mais observando a obreira Jo, agora Jesus toma atitude. Sabe quando Jesus vai tomar atitude? Quando você limpar a rede e fechar as brechas. Enquanto isso não acontece, Jesus fica só observando. Mas quando você limpa a rede, costura os buracos da rede, aí Jesus já não observa mais, aí Jesus... Está entendendo? Olha o que diz o versículo 3. Entrando em um dos barcos, isso já merece um glória a Deus, que era de Simão Pedro. Perceba que ele não perguntou, posso entrar no barco? A Bíblia já diz que ele entrou no barco. Não, vou falar de novo, tem só 3 crentes que estão entendendo aqui. Pastor Daniel, olha no versículo 3, ele não perguntou se ele podia entrar e de quem era o barco. Ele entrou no barco, e adivinha dos 2 barcos, qual foi o barco que ele entrou? O barco de Pedro. Tem algum Pedro aqui nessa noite? Diga glória a Deus e aleluia. Entrando em um dos barcos que era de Simão Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as... Jesus não pede, ele manda. E quando Jesus quer tratar, ele não pergunta se vai doer ou não, se você vai chorar ou não, vai sofrer ou não. Ele vem, ele quebra o vaso, ele pisa, ele moe e molda como ele quer. Olha para o Pedrinho que está do seu lado, porque só vai ser Pedrão depois que der um glória. Olha para o Pedrinho que está do seu lado e fala assim, ele não precisa pedir para entrar no barco. Ele chega, entra, agora com o dedo de profeta fala, e tem mais. Ele entra no barco e dá ordem dentro do seu barco, porque não é você que manda, é ele que manda. E entrando ele num dos barcos que era de Simão Pedro, vírgula, pediu que afastasse um pouco da praia. Ele nem cita o nome de Pedro. Ele sobe no barco. Quando ele sobe, perceba, quando ele sobe no barco, Pedro e André já estão dentro do barco, sem saber quem era, sem saber o nome, sem saber nada. Quando Pedro olha para a situação, fala, quem é esse doido que subiu dentro do barco? Quando ele viu subindo, ele pegou e subiu também os 2. Jesus nem se apresentou, Jesus só falou assim, ei, afasta o barco da praia, porque eu preciso usar esse barco nessa noite. Ah não, se você estiver entendendo, eu estou me tremendo inteiro aqui, eu estou sentindo Jesus aqui. Ele subiu no barco sem pedir permissão, pegou o dono do barco, não falou nem o nome, não deu nem a paz do Senhor, não estendeu nem a mão, só falou assim, afasta um pouquinho da praia, porque eu preciso pregar uma mensagem hoje aqui. Jesus viu eles fora do barco desanimados, amém? Jesus viu eles lavando as redes,
E agora Jesus viu eles costurando os buracos da rede, fechando as brechas. Aí Jesus fala: agora eu entro. Tirou a sujeira, fechou as brechas, agora eu entro para fazer o milagre. Imagina Pedro ali onde está a Bispa Ione e o barco aqui, Jesus só olhando para ele aqui, ó. E ó. Quando ele faz isso, Pedro já sai que nem um doido. Olhando para Jesus, Jesus fala para ele: afasta o barco um pouquinho da praia. Na cabeça de Pedro: quem é esse cara? O cara não falou o nome dele, está no meu barco e está me dando ordem. Qual a oração que você faz todos os dias que seja feita a sua? Acabou. Então a vontade dele, não é a sua. Se está doendo, é vontade dele. Se está machucando, é vontade dele. Se está chorando, é vontade dele. Se está na prova, é vontade dele. Se está no deserto, é vontade dele. Mas eu tenho uma notícia boa para te dar: mesmo que esteja acontecendo tudo isso, se ele estiver dentro desse barco, fica tranquilo, porque o milagre vai acontecer. Jesus, eu quero a salvação dos meus filhos e do meu marido. Aí vem um furacão dentro da sua casa, a maior prova da história. Aí você vai orar: Jesus, que prova é essa? Ué, você não quer seu marido e seus filhos dentro da igreja? Mas não precisa ser assim. Aí Jesus fala: posso trabalhar do meu jeito? Porque eu sei o cedro que ele vai ser lá na frente. Posso fazer do meu jeito? Você não falou seja feita a sua vontade? Posso entrar no barco, posso pregar, posso mandar do meu jeito? Ou você quer me dar ordem e quer que eu faça do jeito que você quer? Aí a resposta de Jesus é: quando você coloca a sua mãozinha, eu tiro a minha. Quando você coloca a sua vontade, eu tiro a minha vontade. Ou entrega 100% na minha mão e acredita que eu vou fazer acontecer, ou eu estou fora também. Jesus está onde, igreja? Dentro do... Está onde? Dentro do... Aí Jesus senta lá na pontinha do barco, lá na frente. Nem olha para Pedro e para André que está aqui atrás. Ele nem olha, ele só fala assim: ei, afasta o barco da praia, por favor. Aí Pedro fala assim: não sei o nome do cara, o cara está no meu barco, está me dando ordem e ainda nem olha na minha cara, está de costa. Dentro da mente de Jesus, desanimaram, limparam as redes, fecharam os buracos. Agora eles precisam ouvir o que eu tenho para falar. Quem aqui quer ouvir o que Jesus tem para falar? Ri mesmo, porque Jesus está falando com nós aqui. E afastava um barco um pouco da praia, e assentando-se, ensinava no barco as multidões. Sabe qual foi a pregação de Jesus naquela noite? Se arrependam dos maus caminhos. Tenham fé. Tudo aquilo que pedirem ao Pai no meu nome, Ele vos concederá. Sabe que Jesus pregou naquela noite? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai se não for por mim. Pela primeira vez, depois de 4 horas de pregação, quantas horas eu falei? Jesus dá uma olhadinha para trás. Sabe o que ele cita? Vinde a mim todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Lembra que ele observou? Agora ele está dando a resposta. Ele está dizendo para Pedro e para André: o negócio é comigo. Está desanimado, está cansado, desceu do barco, quer largar os projetos? Não, agora eu estou no barco. Vem até mim que eu vou fazer o que tem que fazer. Antes de Jesus fazer o milagre, ele fez Pedro, André, Tiago e João ficar 4 horas escutando uma mensagem que iria mudar a história da vida deles. Olha para o Pedrão que está do seu lado e fala: quer mudar a sua história? Muda de vida. Não adianta mudar as atitudes e não mudar a mente. Não adianta mudar as vestes e o comportamento se o que tem aqui dentro não mudou.
Jesus, ele não faz a obra de fora para dentro, ele faz de dentro para... Versículo de número 4. Quando acabou de pregar. Quando o quê? Quando acabou o culto, bênção apostólica, aí você pode conversar à vontade. Não chegue no culto fazendo bagunça que o Espírito Santo vai embora. Chegue no culto para orar, para se consagrar, para oferecer um grande culto a Deus. Quando acabou de pregar, disse a Simão Pedro: vamos subir ao mar largo. Peraí, olha aqui para mim, pelo amor de Deus. Aí Pedro fala assim: o cara subiu no meu barco sem pedir, não perguntou nem o meu nome, eu não sei o nome dele, não sei como ele é, me deu uma ordem para afastar o barco, agora quer me ensinar a pescar. Sabe por que Jesus ainda não fez o milagre? Eu vou usar a palavra que o pastor Michel usa: se não der glória, diga ai. Você está querendo ensinar Jesus como fazer? Jesus faz o milagre, mas tem que ser assim, assim, assim. Você quer ensinar o seu Criador como fazer? Não tem como. No Salmo 139, o rei Davi escreve assim: antes de eu me formar no ventre da minha mãe, ele já sabia quem eu era, já tinha me dado nome e sobrenome. E eu vou mais profundo, e Davi ainda fala assim: e já tinha escrito todos os dias da minha vida no seu livro, antes mesmo de eu nascer. Se Deus é completamente doido. Ele sabe o que eu vou fazer até o último dia da minha vida, antes de eu fazer. Aí tem alguém ainda aqui que acredita no livre-arbítrio. Livre-arbítrio do quê? Deus determina, manda, e a gente que tem juízo faz e obedece. Aí olha o que ele diz no versículo 4. Quando acabou de pregar, disse a Simão. Agora ele chamou Simão pelo nome: ei, Simão, vamos subir mar adentro, na parte larga. Não peguei nada a noite inteira, não é? Esse doido subiu no meu barco sem se apresentar, sem nada, e está mandando eu subir para o mar largo. Quando Pedro pensou em perguntar: quem é você para me ensinar? Jesus soltou uma piscadinha para ele e falou: só obedece. Está entendendo? Cutuca o Pedrão que está do seu lado e fala sem questionar: só obedece. Você se tornou uma pessoa muito crítica. Tudo que é falado no altar você questiona, você critica. Tudo que os líderes lançam sobre você, você questiona, você critica. O que o seu chefe dentro da empresa manda você fazer, você questiona, você critica. Olha o que Jesus está dizendo para Pedro: não fala nada, ó, silêncio, só obedece. Ó Pedrão aqui, Bispa Viviane, não era motorzinho não e volante, era aqui, ó. Sabe o que isso quer dizer? Jesus não dá nada para ninguém de mão beijada se não tiver esforço. O mais engraçado, que os dois remavam, só que Tiago e João também queriam a bênção. Eles olharam, pegaram o barco e vieram atrás também. Falaram: ele subiu no barco de Simão, mas o que ele tem com Simão, ele tem comigo também. Se vai dar para ele, vai ter que dar para mim também. Se ele tem, eu também quero. Eu vou na mesma direção, porque eu também quero. Pedro de repente olha para trás e fala: onde vocês vão, Tiago e João? No mesmo lugar que você. Pedro, para onde você vai? Não sei, esse doido mandou remar até mar aberto, na parte larga, eu estou indo. Mas enquanto os quatro remavam, olha Jesus. Jesus estava, ó. Quer saber qual é o maior tratamento na vida de um crente? É quando Jesus faz silêncio. Que você pergunta, você ora, você jejua,
Você busca e ele não responde. Quer a resposta? Tem coisa que é oração, mas tem coisa que é atitude. Você está mais preocupada com a salvação do seu marido do que com a sua. Toma cuidado para não ficar os dois. A mulher sábia edifica o lar. A mulher sábia é a coroa do marido, pois a tola apodrece os seus ossos. Seu marido não quer vir para a igreja? Vem você. Sua esposa não quer vir para a igreja? Vem você. Seus filhos não querem vir para a igreja? Vem você e busca por eles. Seus netos não querem saber de vir para a igreja? Busca pelos filhos, pelos netos, pelo marido, pela esposa. Busque por eles, porque Deus vai honrar. O que Deus diz na boca de Paulo? Credes no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Jesus estava em silêncio. E existe um ditado que quando o professor está em silêncio é porque a sala de aula está em prova. Olha eles aqui, pastor Michel Remano e Jesus. Acho que Jesus estava até cantando um hino da harpa, viu? Dele mesmo. Então minha alma canta a ti. Só que ele estava em silêncio, perceba bem, mas ele já estava dando ordem para todos os peixes daquele lugar ir para um lugar determinado. O cardume estava nadando para cá, de repente Jesus falou: volta aos peixes. Chegaram num lugar, porque Jesus deu uma ordem. Cutuca o Pedro que está do seu lado, fala: ordem é para ser obedecida. Aponta para o céu, fala: quem tem poder manda, e quem tem juízo obedece. Olha aqui, mas Jesus não falou assim: vai para qualquer lugar. Jesus falou assim: vai para o mar aberto, para as partes largas e profundas. Você sabe o que Jesus está dizendo? Eu não quero você só de domingo na igreja. Eu não quero você só na Santa Ceia. Eu não quero você orando só quando você precisa de alguma coisa. Eu não quero você buscando só quando você precisa de um favor. Jesus está dizendo para Pedro aqui: me leva junto com você para os lugares largos e profundos. Sabe o que ele está dizendo? Eu quero que você mergulhe de uma vez, mas não em águas rasas, águas profundas, aonde você vai ter intimidade que ninguém tem, aonde você vai viver o sobrenatural, aonde você vai ter experiências que ninguém tem. São nas águas profundas do Espírito de Deus. Chacoalhe o Pedrão que está do seu lado, fala: está contente com o que recebeu? Você está contente com o que você vive hoje? Você está contente com aquilo que você adquiriu? Chacoalha ele com autoridade e fala: muito maior são as coisas que o Senhor tem para dar, mais poderosas são as coisas que o Senhor tem para entregar, maior são os milagres que o Senhor tem para fazer. Só depende de você. Me leva aos lugares largos, ao mar profundo. Vírgula. Olha o que diz depois da vírgula aí. Jesus agora se coloca em pé. Até agora ele estava sentado, agora ele faz assim, ó. Quando Jesus levanta, a natureza para, os anjos param, os querubins e os serafins param, começam a olhar para Jesus falando assim: o que o mestre vai fazer? Jesus então se levanta. Quando ele se levanta, ele olha para Pedro e fala: para. Aquele era um lugar que Pedro pescava há 30 anos e nunca pegou um peixe naquele lugar onde eles estavam. Eu vou dizer de novo: Pedro pegava peixe no mar da Galileia inteiro, mas naquele lugar onde eles estavam nesse momento, Pedro nunca pegou um peixe, só enrosco. E naquele lugar onde o homem experiente de 30 anos de pesca nunca pegou nada, Jesus levanta os braços e fala: para.
Olha para o Pedro que está do seu lado e fala: não vai vir da onde você imagina, vai vir da onde você nem imagina. A provisão não vai vir do lugar aonde você espera, vai vir do lugar aonde você não espera, porque Jesus não faz qualquer milagre, Ele faz milagre dos grandes. É por isso que Ele diz: aquilo que é impossível para o homem, é possível para mim. É por isso que Ele diz: haverá alguma coisa impossível para esse Deus. Bispa Ione, de repente Jesus levanta os braços e fala: para. Aí Pedro vai até Jesus, agora a Bispa Viviane diz assim: ei, eu pesco aqui há 30 anos, nesse lugar aqui não tem peixe. Sabe qual a resposta de Jesus? Lança a rede. Deixa eu te falar, o Senhor não entendeu. Simão Pedro Barjonas, eu pesco aqui há 30 anos, eu conheço tudo. Sabe que Jesus ainda não fez um milagre na sua vida? Porque você sabe tudo, você conhece tudo, você é melhor do que todo mundo em tudo. Então Ele não vai fazer milagre nenhum, Ele não precisa, você sabe tudo. Aqui não tem peixe, aqui tem só enrosco. Jesus olha para ele e fala assim: lança a rede. E quando ele falava lança a rede, os peixes já lá embaixo olhando assim: mestre, estamos aqui. Lança as vossas redes. Vê se isso se encaixa com você, Pedro. Não faz nada obrigado, porque você não vai receber nada. Não faz nada para Deus por obrigação, porque Deus não precisa de nada que é seu. Enquanto Pedro jogava desse jeito, olha João. Suas redes. Olha para o Pedrão que está do seu lado e fala: lavou a rede? Costurou os buracos da rede? Pôs Jesus no barco? Chacoalha ele e fala: então agora é hora de lançar as redes. Não, desse jeito não, fala: agora é hora de lançar as redes. Lançar as redes quer dizer trabalhar, quer dizer se esforçar e obedecer. Pedrão, obedece que é melhor. Você já percebeu que você é desobediente, está 10 anos batendo cabeça e não sai do lugar? E tem pessoas que são obedientes, estão há 6 meses, 8 meses do teu lado, já recebeu tudo que você não recebeu? Eu vou ler mais uma frase aqui. Jesus mandou os discípulos lançarem novamente as suas redes. Provavelmente já tinha esperado que acabassem de limpá-las, e quando viu que estavam prontos, deu essa ordem. Pedro deixou claro que já tinha tentado de tudo, mas faria isso em obediência ao mandato de Jesus. A rede é lançada na direção em que pensa estarem os peixes. Para lançar a rede é preciso acreditar que vai apanhar os peixes. Eu sei que é uma coisa chata, mas é necessário. Fala para o Pedrão que está do seu lado, fala: se você não acreditar nos seus sonhos, ninguém vai acreditar por você. Diga assim: se você não crê que Jesus faz milagre, vai viver o resto da vida dentro da igreja sem receber nada.
O objetivo da rede é ser lançada. Uma rede guardada não é vista como rede, e sim como um embaraço de fibras. Antes de ser lançada a rede, precisa ter toda aberta e preparada para ser jogada. Quem lança a rede, primeiro pensa onde e quando é propício para a pescaria. Cada tipo de peixe tem um local e um horário adequado para ser apanhado. Rede chama-se dons e talentos. A sua rede, guardada do jeito que está há anos, você não vai pegar peixe nenhum. Uma rede esticada, ela é linda, mas ela embolada, guardada dentro de um armário, é apenas um embaraço de fios. O que você está vendo aqui? Se achar isso aqui dentro do armário, você vai fazer o quê? Sim ou não? Olha para o Pedro que está do seu lado e fala: o que você está fazendo com o que Jesus te deu? Fala assim: ele vai pedir conta de tudo que ele confiou nas suas mãos. O que você está vendo aqui? Abra para mim isso aqui, pastor Daniel, por favor. Ajuda ele aqui, Leandro. Contrário. Isso. Não, contrário. Aí, estica. Cima e embaixo. E agora, o que você está vendo? Será que passa algum peixe aí? Olha para o Pedro que está do seu lado. Olhe para o Pedro que está do seu lado e fala: essa rede é sua. É sua essa rede. E para os peixes virem até ela, só depende de você. Dentro da tua casa, sem vir para dentro do barco que é a igreja, você não vai pescar nada. Aí. Olha para o Pedro que está do seu lado e fala: essa rede é sua. Pode pôr no chão. Por favor, nós já vamos fazer o ato profético. Versículo de número 6. E fazendo isso, lançaram as redes e apanharam grande quantidade de peixes, que se rompiam-lhe as redes. Ô sabidão, que sabe tudo, você não pescou aqui durante 30 anos e nunca pegou nada? E agora? Só que existe a hora certa e o tempo certo de puxar a rede. Se Jesus não fez ainda, porque você ainda não está preparado para receber. Pastor Daniel lança as redes. Aí Pedro ficou olhando para a cara de Jesus. Aí na hora certa Jesus falou assim: puxa a rede. Sabe qual foi a resposta de Pedro? Ainda não é hora, ela não afundou. Puxa a rede. As águas estão turvas, aqui não é o lugar certo, a rede ainda não chegou até o fundo. Aí Jesus pela terceira vez: puxa a rede. Sabe como Pedro puxou a rede? De qualquer jeito. Não é igual eu e você, não, é igual Pedro.
Quando o braço ficou, o olho dele foi lá em Jesus. Mas não foi para glorificar não, preste atenção. Eu te disse que aqui só tinha enrosco. Agora quem vai ter que descer na água fria para desenroscar a rede sou eu. Não é assim? Me perdoe a palavra tosca em falar isso no altar. A gente faz as cagadas e quer responsabilizar Jesus das nossas cagadas. Pastor Douglas, ó, o senhor vai descer lá agora para desenroscar a rede. Eu falei que aqui não tinha peixe. Eu falei que eu pesco aqui há 30 anos e que só tem rosco. Jesus olha para Pedro novamente, missionária Maria do Carmo, e fala: puxa, está enroscado, puxa. Está enroscado, puxa. Sabe o que Jesus estava dizendo para Pedro? Você não está acostumado com um milagre desse tamanho, então puxa. Já que duvidou, agora vai puxar. Já que questionou, agora vai puxar. Puxa! E quando Pedro puxou, já saiu a cabeça do primeiro. Só a cabeça dava duas da frente. Imagina o tamanho. Vamos imaginar, só o primeiro pesava 200 quilos. Quando Pedro vê o tamanho da cabeça do robalo, ele joga para dentro do barco, ele olha para Jesus, Jesus fala assim: continua puxando. Mas Pedro quis dizer o que? Só esse daqui é o sustento suficiente do dia. Jesus fala: não, eu te ensinei, Pedro, eu não vim aqui para pescar, eu não vim aqui para pescar baiacu, eu não vim aqui para pescar manjuba, eu vim aqui para fazer o sobrenatural. Continua puxando, continua puxando, continua! Quem está com o barco do lado, o outro barco? Tiago e João. Do jeito que eles vê, Tiago já vai lá na rede, João já gruda na rede também. Sabe o que eles querem dizer? É meio a meio, não é só seu não. Tem crente que vive na prova pedindo oração para todo mundo, quando recebe a bênção nem para a igreja vem mais, não lembra mais de Jesus. Vem aqui desempregado, devendo para Deus imundo, Jesus abre uma porta de emprego, nunca mais lembra de trazer a oferta para Jesus. Chega aqui enfermo, se arrastando, Jesus faz o milagre, nunca mais volta nem para agradecer a Jesus. Tiago falou: o que é seu é nosso também. Nós estamos de olho no mestre igual você. Continua puxando. Fala para o Pedrão que está do seu lado: continua puxando. Diga para ele assim: só que vai chegar uma hora que o milagre vai ser tanto que você vai ter que pedir ajuda para tirar as redes de dentro da água. Eu estou falando como profeta da parte de Deus. Vai chegar uma hora que vai ter que encostar 2, 3, 4, 10, 20, 30, 40, 50 barcos do lado. Você vai ter que gritar: me ajuda, porque é muito grande aquilo que Jesus preparou. Meu Deus. Feito isso, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Às vezes nós pedimos coisa tão grande, Jesus fala: essa rede não está preparada para pescar isso. Se você não colocar Jesus dentro do seu negócio, se você não colocar ele 100%, ele não entra com 50%. Se você não colocar Jesus no seu casamento, na sua família, no seu ministério 100%, ele não entra com 50%. Até porque tudo é dele, tudo é para ele são todas as coisas. E agora? A Bíblia vai dizer que o barco começou a estralar. Já vou encerrar, que eu sei que tem pessoas impacientes para ir embora aqui. O barco começou a estralar, parafusos começaram a se soltar. Que a Bíblia vai dizer que foram tantos que o barco começou a ir a pique. E quando Pedro viu aquela situação, ele começou a acelerar o remo. Mas sabe que ele acelerou o remo? Não era com medo de morrer afogado, não, era com medo dos peixes voltar para a água. Ele quis dizer: o que é meu, ninguém vai tirar. Eu vou buscar, eu vou me esforçar, mas que eu chego com esses peixes até a minha terra, eu chego. Tiro o óleo da minha fazenda, é meu. Aí eles foram até a praia. Aqui eu encerro. Olha o que diz aí, no versículo de número 11.
E arrastando-os ele o barco sobre a praia. O que está escrito? Deixaram algumas coisas? Não adianta parar de beber e de fumar e continuar se prostituindo. Não adianta parar de beber, de fumar, continuar idolatrando. Olha para o Pedrão que está do seu lado e fala: Jesus quer tudo nesta noite. Diga para ele: quer viver os maiores milagres da sua vida? Faça o que você nunca fez para ele. Aqui eu encerro. Eles chegaram na praia. Pedro olhou para aquilo e falou: em 30 anos eu nunca peguei tanto peixe, e peixe desse tamanho. Se a minha mente, a sua mente, vamos vender e vamos ficar milionários. Mas ele olhou para os peixes e olhou para Jesus. Aí o coração de Pedro disse assim: ele é muito maior do que essa quantidade de peixes. Eu vou seguir ele, eu vou acreditar e eu vou ter fé, porque se ele fez isso aqui hoje, imagina o que ele vai fazer comigo na hora que eu começar a andar com ele de verdade. Se coloque em pé em nome de Jesus. Pastores, pega essa rede, leva lá no fundo da igreja, baixa as portas, Ney, por favor. Apaga a luz, não, vem aqui, Maranata, rápido, por favor. Eu quero os pastores e todos os líderes de ministério segurando essa rede, mas lá no fundo da igreja, que nós vamos vir de lá para cá. Todos os líderes de ministério, eu quero você segurando nessa rede. Vocês também, intercessoras. Nós somos uma igreja apostólica, nós vivemos em ato profético, porque nós cremos naquilo que Jesus fez na vida dos apóstolos. Essa rede é algo espiritual. Pode abaixar as portas, por favor. Essas redes passarão sobre vocês. E tudo que foi pregado nessa noite, nós vamos começar a viver um novo tempo. Tempo de milagres. Mas não é milagre de migalhas não, são milagres grandes. Isso é um ato profético, essa rede vai passar sobre vocês, igreja. Toda sujeira que tiver vai ser lançada diante do altar. Todo buraco nessas redes vão ser costuradas pelo carpinteiro de Nazaré. É você com Jesus agora. Ele já subiu dentro do seu barco. Ele está dizendo: me leve ao mar aberto, a lugares profundos, e lance as redes, porque eu vou fazer um milagre. Feche os seus olhos. Pode cantar o louvor, pastora. Eu vou fazer uma oração, pastores e líderes. Quando eu terminar essa oração, vocês vêm. Amanheceu. É pela fé. Em nome do Senhor Jesus Nada Cristo. pesquei. Até hoje, Jesus. Parecia ser as pescas foram frustradas. Mas um dia, como mas o Senhor está no nosso barco. Estava cansado. Nós iremos subir ao mar aberto em lugares profundos. E segundo a tua palavra, nós iremos lançar as nossas redes. Senhor, toda sujeira, toda brecha aberta sobre as redes serão limpas, serão fechadas, e o nome do Senhor será glorificado.
em suas mãos. Nós entregamos essa palavra a Deus e te agradecemos, Pai, por esses 11 anos de vida de ministério. Que seja as mãos do Senhor, que seja o Espírito Santo de Deus que venha conduzir agora esse ato profético. Em nome de Jesus, venha com a rede, venha com a rede. Vai limpando, Jesus, vai limpando, vai fazendo a obra. Vem, obreiros, vem, líderes, vem, pastores, vai limpando, Jesus, vai limpando.